Olá, sejam todos bem-vindos ao Em Busca de Sentido. Aqui você encontra livros fora da caixinha, diferentes, com gostos totalmente diferentes, fora do que vocês vão encontrar nas livrarias. Muito prazer, meu nome é Erika Murakami de Oliveira e aqui nós conversamos sobre livros que lemos de verdade. Eu li esse livro há um bom tempo, foi lá pelo meio do ano, e volta e mexe, vira e vem, ele vem à minha mente. E aí eu tomei a liberdade de compartilhar com vocês. Este autor é pouco falado aqui na internet. São poucos os vídeos que você encontra, muito porque ele talvez não seja tão comercial e tão falado pelos outros produtores ou outros influencers literários. Estou falando nada mais, nada menos do que William Somerset Maugham. Maugham é um autor inglês e que tem vivência nos Estados Unidos. Eu li esse livro porque ganhei de uma pessoa que me acompanha ou me acompanhava, que é a Lorena. A Lorena já foi muito ativa aqui, vamos ver se ela, caso ela esteja me vendo agora, né? Eu terminei de ler esse livro depois de uns 2 ou 3 meses e atualmente ele já não é mais publicado por essa editora, que é a editora Globo. Então você vai encontrar ele em sebos ou coisas semelhantes. No Fio da Navalha, que foi o primeiro livro que eu li de Somerset Maugham, nós temos a história de um ex-soldado que participou ali, acho que da Segunda Guerra, Segunda ou Primeira Guerra, acho que foi Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, entre 14 e 18, se não me falha a memória. E nessa participação da guerra, ele era um jovem. Esse jovem era um jovem promissor, de família endinheirada, abastada. Ele vai à guerra e, como todo bom mocinho, ele era prometido num casamento para uma outra moça, uma outra mocinha, que também não era da sociedade, mas ela queria ascender à sociedade de alta classe. E ela é prometida, os dois namoram. No entanto, o que acontece é aquela prerrogativa básica. Ele vai para a guerra e volta com resquícios psicológicos da mesma, ou seja, traumas de guerra. Vejam vocês, o Maugham trouxe essa premissa ou prerrogativa clichê que nós encontramos em muitos livros de história, de romances contemporâneos nos dias de hoje, né? Mas que foi explorada de uma maneira totalmente diferente. Daí uma das mágicas de Somerset Maugham. Nós começamos com essa premissa simples e básica dessa história de Somerset Maugham, mas vai muito além de somente essa historieta e premissa simples de Somerset Maugham. Nós temos várias camadas que são exploradas nesse livro do Somerset Maugham, né? Então, o Maugham, ele tem essa questão de se envolver na história em si. Então, ele é aquele narrador que ele descreve a história, mas também funciona como um personagem. Então, nós temos um narrador que ele se intromete nas histórias. Ao mesmo tempo que ele é um personagem importante na história, ele também narra a história ao seu modo de vista. Então, um narrador que não é totalmente confiável na sua narrativa, né? No entanto, ele tem uma escrita muito interessante. Existem algumas camadas que eu poderia explorar com vocês aqui que eu enxerguei como leitora. E uma delas é que todos os personagens que participam da história de Maugham, eles são importantes de alguma maneira para a história e para que você acompanhe o decorrer da vida desses personagens. Então nós temos então uma sociedade ali
que é considerada de alta classe, né? Uma sociedade de que este personagem principal que vai à guerra, que eu tenho um hábito de esquecer dos nomes dos personagens, né? Então chamo de personagem principal. Esse personagem vai à guerra, ele é de família de posses, e essa mocinha quer casar com ele por causa dessas posses, porque ela quer ascender à sociedade, e também tem amigos que também têm esse perfil de terem essa classe social bem abastada que permite a ter acessos às coisas que ela não tinha até então. Então, o casamento seria uma forte tendência da época a ela ascender a essa alta camada da sociedade. No entanto, este mocinho vai para a guerra e quando ele volta da guerra, ele já não é o mesmo, né? Esse personagem principal passa a viajar, ele volta, termina o seu relacionamento com essa personagem, né? Volta da guerra com esse resquício e fala: olha, eu não quero mais noivar com você, porque não é isso que eu busco na minha vida e no meu caminho. Em resumo, é assim. E Malgan vai narrando a história desses dois. Nesse intermédio de tempo, esse mocinho principal, ele se torna um personagem secundário à história. Malgan começa a acompanhar a vida dessa outra mocinha, que é a noiva que ele abandona, e eles tinham um amigo. E este amigo gostava muito dessa mocinha. Esse amigo, a família também era endinheirada e tinha uma espécie de administração de imóveis e de bolsas de valores relacionado a imóveis, a bens imobiliários. E essa mocinha acaba arranjando esse partidão, esse amigo como companheiro e como maneira de ascender a sociedade, então capitalista. E os dois então se casam e têm filhas, né? Ela acaba se casando, ao meu ver, por um interesse financeiro, mas que depois isso vai sendo modificado ao longo da história. Falei a vocês que o Malgan, ele se envolve, é um narrador que se envolve porque ele entra ali como um personagem, não só narrador, mas também o próprio personagem dele é um escritor que conhece toda essa alta sociedade, se envolve no meio dela para vivenciar essa sociedade, né? E aí o próprio narrador conhece um tio. Esse tio é um tio que também tem posses, porém, ao longo da história ele vai perdendo essas posses, esses dinheiros que ele tem. Ele se envolve, ele acredita que ao se envolver com outras pessoas da mesma classe que ele julga social a dele, a classe alta, ele sempre vai conseguir manter esse status e esse perfil na vida dele. Então ele vê isso como estilo de vida. Ele gosta de boas festas, boas companhias, boas amigas ali da sociedade, boas roupas, bons vinhos, e está sempre envolvido. Só que no decorrer da história vai mostrando a decadência, não só financeira, mas sobretudo psicológica e também física desse tio dessa moça, né? Que é a mocinha principal. Então a gente tem vários personagens ali que são bem trabalhados por Somerset Maugham. Daí uma das genialidades da história e do autor. É um autor que descreve muito bem os seus personagens e as histórias, as camadas, não somente sociais, mas também de psicologia do personagem, né? Você vê a questão dele trazer como o personagem vai se degradando em busca de coisas que não são realmente coisas que deveriam ser seguidas na vida. Eles acreditam que são coisas materiais que
podem trazer a felicidade, mas no entanto não é. O que vai na contramão, como eu falei a vocês agora há pouco, existe aí um personagem que ele é principal, que é um mocinho, mas por vezes ele se torna secundário, porque o que Morgan faz? Esse mocinho, ao terminar o relacionamento com a mocinha no começo do livro, já não é nenhum spoiler, ele diz que vai viajar. Então ele tem posses, né? Ele também tem dinheiro. Ele vai viajar pelo mundão e cada hora ele aparece num lugar diferente. Então, chega num dado momento da história que a gente tem a crise de 29, que foi muito importante para a história dos Estados Unidos. Várias pessoas que tinham conhecidos, e foi o caso dessa família que já era casada, dessa mocinha com esse mocinho, eles perdem praticamente tudo e vão viver de favor numa casa desse tio que vive no meio da alta sociedade, na França. Eles vão para a França e esse tio vai bancar toda a vida que ela sempre sonhou, mas sempre morando em casa de favor, até eles se recuperarem novamente em termos financeiros. Este mocinho, então, que é um personagem secundário, ele sempre vai e volta, porque após a guerra, ele sente que não é mais a mesma pessoa. Por não sentir que é a mesma pessoa, ele começa a fazer essas viagens em busca do que é a vida para ele. Ele não entende mais o que é a vida porque ele foi para a guerra, viu um amigo morrendo na frente dele. Ele passa a se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu quero da minha vida? Eu não quero mais casamento. Existe algo mais profundo que eu posso buscar, que eu quero encontrar no meu caminho. E ele passa a viver com poucos recursos financeiros, passa a viver de favor, passa a migrar de templo em templo, a ter uma vida próxima a talvez um monge budista, mas naquele tempo não se falava, que era como se fosse um mendigo praticamente vivendo de doação, mas ele tinha posses para isso. Então ele migra em alguns lugares, ele vai viajar para a Alemanha em busca desse crescimento interior, depois ele viaja pela França, vai até a Índia. E no decorrer da história você vai entendendo que essas viagens que esse mocinho faz, na verdade trazem esse significado interno do personagem, e ele passa a entender que a vida não é feita somente de posses materiais, ela vai além disso, dessa busca não como religião, mas busca por ele próprio a se encontrar no momento presente. Então, tá aí mais uma segunda genialidade do Morgan, né, que eu captei como impressão de leitura, enquanto leitora. Então, em resumo, seria isso, é a história de um jovem que ele era de uma família abastada, ele vai para a guerra, retorna da guerra, mas não quer ter somente uma vida de casar e ter filhos e viver já das posses da família. Ele não faz mais isso. Ele passa a descobrir no decorrer, então, do seu caminho, da sua caminhada enquanto ser humano, que a vida não é somente isso. E o Morgan também mostra a vida deste personagem, da decadência também dos outros personagens. E quando parece que a história está morna, no final, praticamente no final da história, acontece algo inusitado e você fica abismado com esse final. Que tem aí a morte de uma das personagens, e essa morte ela é inesperada, de um núcleo aí que
de personagens que também envolve a vida de todos os outros. E é muito importante para o crescimento, tanto pessoal do mocinho, quanto para a decadência dessa personagem que também teria uma vida de casamento, mas por questão de inveja e intrigas, ela acaba por ter esse final decadente, né? Eu vou deixar que vocês leiam. Espero que eu tenha tornado alguma experiência de curiosidade para vocês através da leitura deste livro, que é tão pouco falado aqui na internet, que é O Fio da Navalha, de William Somerset Maugham, um autor que é pouco falado aqui no meio que vos fala, que é o BookTube. Se você gostou desse vídeo, em que eu compartilho a história deste livro e que eu procuro trazer livros cada vez mais diferentes para vocês, você caiu no canal certo. Vou ficando por aqui. Um beijo grande e até de repente.